Estamos na zona portuária do Rio, diante das obras do Museu do Amanhã, um dos marcos das grandes transformações urbanas que estão acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. É um bom lugar para apresentarmos o primeiro episódio da série O Rio por Eles. O Rio de Janeiro que os brasileiros nunca viram na tela. É um resgate emocionante e inédito na TV de registros jornalísticos feitos ao longo do século XX, em filme ou em vídeo, por emissoras, instituições, documentaristas e jornalistas estrangeiros. Depois de 2 anos de pesquisa em bancos de imagem dos 5 continentes, a série O Rio por Eles traz uma perspectiva instigante. Sabermos e sentirmos o que o Rio de Janeiro é e o que foi, aos olhos de outras nações e culturas contemporâneas. A série tem roteiro e direção de Ernesto Rodrigues. A partir de hoje, vamos reviver fatos sociais, políticos, culturais e mundanos do Rio de Janeiro, registrados pelo olhar de outros povos. Veremos imagens que desapareceram ou foram destruídas por incêndios, pelo esquecimento ou pela inexistência de uma estrutura de preservação da memória audiovisual da cidade. E vamos descobrir imagens que passaram despercebidas aos olhos de cinegrafistas brasileiros, mas que fascinaram repórteres e diretores de cinema de outros países. No episódio de hoje, vamos fazer uma viagem cheia de surpresas e redescobertas pela nossa querida cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Prepare-se para ver, pulsando em filmes preciosos e inéditos na TV, um Rio de Janeiro que parecia sobreviver apenas em livros de história e fotografias. Hoje vamos ver como cinegrafistas de vários países documentaram as transformações da paisagem carioca ao longo do século XX. Imagens de um tempo em que Ipanema e Leblon eram praias quase selvagens, flagrantes do centro do Rio, numa época em que a cidade parecia uma capital europeia. E também o registro de como surgiram os complexos problemas urbanos que os cariocas enfrentam nos dias de hoje. Para começar nossa viagem, nós fomos ao local onde um cinegrafista não identificado fez em 1922, há mais de 90 anos, uma imagem instigante. Que lugar era aquele? Você consegue reconhecer essa paisagem? E o que esse homem está fazendo centenas de metros acima da Baía de Guanabara? O cinegrafista que registrou aquela imagem surpreendente não estava muito longe de onde eu estou agora, do alto do Corcovado, aos pés do Cristo Redentor. E o flagrante que ele captou é um dos poucos filmes do Rio de Janeiro dos anos 20 que sobreviveram ao tempo. Vamos ver o que mais ele filmou? O que parecia uma acrobacia maluca era o arriscado trabalho de montagem de uma antena de rádio. Foi graças a ela que ocorreu a primeira transmissão radiofônica no Brasil. O discurso do presidente da República, Epitácio Pessoa, no dia 7 de setembro de 1922, celebrando o centenário da independência. O local da antena? O Alto do Corcovado, em 1910, antes mesmo da construção da estátua do Cristo Redentor. Já neste filme de 32, o locutor se pergunta se o navegador que viu pela primeira vez o Pão de Açúcar imaginou que ele se tornaria a sentinela poderosa de uma metrópole mágica. Hoje a gente pode viajar por uma cidade e conhecer todos os seus cenários sem sair de casa. A internet e as agências de turismo nos levam para qualquer parte do mundo antes de chegarmos. Na década de 20, filmes ainda eram uma raridade. Mas houve um visitante em especial que fez questão de ver um filme sobre o Rio antes de conhecer a cidade. Ele era Umberto Nicola Tommaso Giovanni Maria de Savoia, o último herdeiro do trono italiano antes da República. E ficaria hospedado aqui no Palácio Guanabara. O filme feito para o príncipe italiano abria com uma imagem das palmeiras imperiais da rua Paissandu, em frente ao palácio. Depois, mostrava o gramado que viu nascer a seleção brasileira no estádio do Fluminense, ao lado do Guanabara, tomado pela juventude carioca.
assim como a Biblioteca Nacional, Conservatório de Música, onde hoje funciona a Escola Nacional de Música, Teatro Municipal, na época a mais importante casa de ópera do Brasil. E é claro, a Rio Branco, principal avenida da cidade, vista do alto e mostrando ao herdeiro do trono italiano o trânsito já intenso da cidade. E a forma como os cariocas e as cariocas se vestiam. Os cinegrafistas não se limitaram a mostrar o centro da capital. Foram também a São Cristóvão e além, para mostrar ao príncipe o antigo Palácio Imperial, a Quinta da Boa Vista, Jardim dos Monarcas do Brasil, e o Palácio Mourisco, sede da Fundação Oswaldo Cruz. O esforço dos realizadores do filme acabou sendo em vão. Na data marcada para a viagem, o Rio entrou em uma das muitas crises políticas brasileiras do século XX. A comitiva do príncipe achou melhor ele parar em Salvador e aguardar os acontecimentos. No final, Humberto, Nicola, Tommaso, Giovanni e Maria de Savoia acabou não vindo ao Rio e não pôde desfrutar do conforto nem das belezas aqui do Palácio Guanabara. Como não veio, o príncipe não pôde passar em revista a guarda de honra e nem se encontrar com os altos funcionários do governo brasileiro que chegaram a posar para ele no filme. Muito antes de pôr os pés na areia das praias do Rio, o carioca já se divertia por aqui. E teve uma época em que ele não precisava nem trocar de roupa para aproveitar o mar. Nesta imagem, feita há mais de 100 anos, até quem estava de terno e gravata não resistiu à tentação de ver de perto a ressaca na Praia da Glória. Muitas ressacas depois, este filme feito por um cinegrafista japonês em 1936 mostra o carioca cada vez mais à vontade com o mar, não só vestido, mas também em trajes menores. E em número cada vez maior. Mas também não faltavam praias bem menos cheias e de mar aberto, como essa filmada por alemães em 1924. Dá para reconhecer que é a praia de Copacabana? E quanto mais longe do centro do Rio daquela época, no caminho da Avenida Niemeyer, maior a surpresa. Aqui, São Conrado em 1924, com sua igreja e a encosta onde surgiria a favela da Rocinha. A quilômetros das praias ainda desertas da Zona Sul, o Rio de Janeiro do início do século XX pulsava mesmo era aqui no centro. E o primeiro olhar das câmeras dos estrangeiros era a Praça 15, que agora o carioca redescobre com a demolição da perimetral. O chafariz do Mestre Valentim era a primeira referência para quem chegava. Ao fundo, outra marca histórica do Rio da época, o Morro do Castelo, que não existe mais. E não existe mais porque foi desfeito com poderosos jatos de água para dar lugar às obras da exposição do centenário da independência do Brasil. Vistos de cima, numa rara filmagem aérea, os pavilhões da exposição lembravam uma Disneylândia tropical. Aqui, documentaristas alemães mostram em 1924 um cruzamento da Avenida Rio Branco. Para eles, o sistema de trânsito do Rio era bem avançado para a época. O filme dos alemães também percorre as ruas estreitas do hoje centro histórico do Rio. E identifica a movimentada Rua da Carioca como o coração do comércio da capital do Brasil.
Aqui um cenário que os documentaristas alemães certamente acharam exótico, uma quitanda no mercado municipal. Não muito distante dali, um cinegrafista francês mostra o bonde de Santa Teresa sobre os Arcos da Lapa e o comércio popular do Rio na década de 20. Na década seguinte, um filme americano descreve a Rua do Ouvidor como um lugar que tinha a fama de oferecer os artigos de moda mais finos do mundo. And one of the most noted in the world. It is less than 1/2 mile long and not 10 feet wide from curb to curb. And through it, no wheel vehicles are allowed. Aos poucos, os cinegrafistas começaram a se afastar do centro e buscar outras imagens da cidade, como esta feita no então límpido Canal do Mangue. E a presença da câmera literalmente parou o trânsito. Os cinegrafistas estrangeiros que vieram ao Rio na primeira metade do século XX tinham um bom motivo para deixar o centro e viajar quase 70 quilômetros até aqui, em Santa Cruz. Documentar as chegadas e partidas dos dirigíveis alemães que reinavam nos céus do mundo nos anos 30. Era neste hangar, aqui na base aérea de Santa Cruz, que era feita a manutenção desses dirigíveis. E ele é o único preservado em todo o mundo. O filme que você vai ver agora mostra uma das 7 passagens do gigantesco Hindenburg pelo Rio, antes da grande tragédia que acabou com uma era na história da aviação. Este cinejornal mostra imagens captadas de um avião que escoltou o sobrevoo do Hindenburg, pintado com a suástica nazista, sobre o centro do Rio. A atracação à torre do aeródromo, onde hoje fica a base aérea de Santa Cruz, era uma operação complexa que exigia precisão e a participação de dezenas de pessoas em terra. Nas 7 vezes em que o Hindenburg passou pelo Rio, a manutenção era feita neste hangar. E a partida do dirigível incluía um sobrevoo das praias da Zona Sul. Outro gigante dos ares da década de 30, o hidroavião alemão Dornier, pousava direto nas águas da Baía de Guanabara. Aqui o cinegrafista enfrenta o balanço das ondas para mostrar os enormes motores do hidroavião e a satisfação do comandante, dos tripulantes e passageiros com a chegada na cidade maravilhosa depois da longa travessia oceânica. Poucos cariocas sabem o que existia ali, naquela área movimentada da Avenida Brasil, perto da favela da Maré, nos anos 40. Por incrível que pareça, era um aeroporto. E as poucas imagens que existem dele mostram as grandes transformações desta parte da cidade. O aeródromo de Manguinhos, construído sobre uma área de aterro, funcionou por mais de 20 anos. E foi uma das primeiras escolas de pilotagem civil do país. Aqui só pousavam aviões menores, usados para a formação dos chamados pilotos de recreio e desporto. Nessa região cresceriam as indústrias do Rio e depois algumas das maiores favelas da cidade. Você vai ver no próximo bloco. O eterno fascínio dos estrangeiros pela Floresta da Tijuca e a chamada indústria das borboletas. O espanto dos franceses com o trânsito da cidade. E o efeito espetacular da chegada das câmeras de cinema a cores na Cidade Maravilhosa. Não foi exatamente pela beleza dos prédios ou pela tentação das praias que o Rio de Janeiro se tornou uma cidade única no mundo. Desde o primeiro momento em que as câmeras começaram a rodar por aqui, já na primeira década do século XX, o que sempre fascinou europeus, americanos e asiáticos foi a deslumbrante proximidade da Floresta da Tijuca. O Corcovado sem o Cristo Redentor. A visão proporcionada a partir da vista chinesa permitiu que o cinegrafista fizesse um registro que hoje, mais de um século depois, se tornou um tesouro para qualquer carioca.
a Lagoa Rodrigo de Freitas, ainda sem aterros e desabitada. E as praias de Ipanema e do Leblon, separadas pelo que se tornaria o Canal do Jardim de Alá. A marca registrada definitiva da cidade, a Estátua do Corcovado, só surgiria na paisagem do Rio 2 décadas depois, como mostra este filme inglês, feito 3 meses depois da inauguração do monumento. O documentarista logo percebeu que os cariocas também não demorariam a descobrir. O Cristo Redentor podia ser visto da Lagoa Rodrigo de Freitas e de outros pontos da cidade. Aqui, o Cristo Redentor serve de moldura para um passeio pela enseada de Botafogo na década de 30. Este filme, destinado ao público japonês, ganhou depois uma narração sentimental de um imigrante do Japão. Tão cheio de encantamento. 6 anos depois, ao mostrar outro cartão postal do Rio, o narrador americano diz que o condutor do bondinho do Pão de Açúcar é uma mistura de ascensorista, piloto de avião e cobrador de trem. Capable of supporting 300 tons, reached from the beach to the top, and countless thousands have made the trip with the unusual record of... Ele também elogia os 30 anos sem registro de acidentes e se maravilha com a paisagem. Mesa affords breathtaking views. Terraces lead briefly into the haunts of top-flight eagles, who may wonder at this unusual tramway, which 30 years ago... Se de um lado, cinegrafistas estrangeiros buscavam a escala monumental do Corcovado e das praias oceânicas, para dentro da floresta, a obsessão deles era por um tesouro minúsculo, as borboletas do Brasil. Esta era a primeira etapa do que o documentarista chamava de uma indústria brasileira que transformava asas de borboleta em objetos de decoração. O filme também assegurava que as borboletas do Rio eram maiores e mais coloridas que as americanas e europeias. Para a alegria de ecologistas e biólogos, a indústria não existe mais. Aos poucos, além da floresta da Tijuca e de suas singelas borboletas, um outro tipo de imagem do Rio de Janeiro começou a chamar a atenção dos cinegrafistas estrangeiros. A avassaladora concentração de prédios residenciais aqui em Copacabana. Era o começo da especulação imobiliária que transformaria para sempre a Princesinha do Mar, um dos cartões postais mais famosos da cidade. Este filme francês de 1952 começa com a imagem de um outro tipo de selva e chama atenção para uma população que aumenta de maneira vertiginosa. Nos escritórios de arquitetura, a ordem é projetar prédios residenciais, aproveitando todos os espaços disponíveis, por menores que eles sejam. Nos canteiros de obra, o ritmo das máquinas que modificam a face da capital do Brasil da noite para o dia é frenético. E o narrador francês celebra o surgimento do que chama de uma nova e moderna metrópole. Outro documentário francês, gravado aqui no Rio 6 anos depois, em vez de celebrar, se assusta com uma outra característica da nova metrópole: o enorme desafio de se locomover numa cidade cheia de morros, espremida entre o mar e a montanha, um problema que se enfrentava logo depois de desembarcar. O narrador do filme francês advertia aos que desembarcavam no aeroporto do Galeão que o Rio, na época com 2,5 milhões de habitantes, era uma cidade com um trânsito muito difícil. A situação era ruim tanto para quem pegava um trem superlotado na estação central do Brasil, quanto para quem chegava nas barcas que atravessavam a Baía de Guanabara. Era ruim também por causa dos ônibus e automóveis que tomavam completamente as ruas e avenidas da cidade. Ao observar os milhares de pedestres que disputavam com os carros os cruzamentos do centro,
O narrador do documentário chega a dizer que é surpreendente que ainda restem pedestres vivos na cidade. Aqui a reportagem francesa compara o coração do centro do Rio com a Praça da Ópera em Paris. E ao documentar o comportamento das pessoas, os franceses observam que o carioca não respeita a lei e se arrisca tanto nos estribos dos bondes quanto nas laterais das locomotivas dos trens superlotados que partiam da Central do Brasil. Quando o cinema ganhou cor e as lentes das câmeras passaram a captar visões mais panorâmicas, a beleza do Rio de Janeiro ficou ainda mais deslumbrante que as de outras cidades do mundo. E a chegada das cores na tela coincidiu com a visão otimista do Brasil pelos estrangeiros. É o Rio em CinemaScope e ao som de Hollywood. No sobrevoo de chegada ao Rio, o entusiasmado narrador americano diz que o Pão de Açúcar é um ícone, comparável à Torre Eiffel. Ao passar pela Avenida Antônio Carlos, ele se admira com o tamanho, a riqueza e a modernidade do país e com a espirituosidade do seu povo. O filme mostra o desembarque cheio de glamour no velho aeroporto do Galeão. E o narrador comemora o ritmo de crescimento do país, enquanto a câmera mostra carrões americanos tomando conta das ruas da cidade, o formigueiro humano na Avenida Rio Branco e os bondes ainda trafegando pela região da Lapa. Aqui um prédio histórico que não existe mais, o Palácio Monroe, antigo Senado, Leblon, Ipanema e a Praia da Moda na época, Copacabana. A beleza da orla carioca inspira o narrador a dizer que a prosperidade do Rio é feita de prazer e progresso. Com o tempo, o entusiasmo dos cinejornais americanos e europeus dos anos 50 com o crescimento do Brasil foi passando. Mas a obsessão dos estrangeiros com a praia de Copacabana manteve-se praticamente intacta nas décadas seguintes. E as maneiras de descrever a beleza da nossa praia mais famosa variavam de acordo com a cultura de cada país. Neste filme, feito na década de 60, destinado ao público de língua espanhola e com uma trilha sonora que pretendia imitar o samba, o narrador deixa claro que a praia de Copacabana era a grande referência dos estrangeiros. Copacabana, la playa más famosa del mundo. O filme mostra o movimento nas ruas internas do bairro. Grandes edifícios de departamentos e hoteles e a Avenida Atlântica, antes da duplicação da pista. Copacabana no es solo un lugar de turismo. En este importante sector de Río viven unas 300.000 personas. A piscina do Copacabana Palace, como sempre, completava o cartão postal cinematográfico clássico da praia mais famosa do Brasil. Em 1968, a própria rainha da Inglaterra fez questão de passar pela Avenida Atlântica para conhecer a princesinha do mar. Queen and Prince Philip, one of the final gestures of hospitality as the royal tour of their country neared its end. Já os realizadores deste filme soviético de 73 resolveram usar uma trilha sonora de faroeste italiano para falar do Corcovado, das Ilhas Cagarras e da Praia de Ipanema, ainda com o famoso pier da construção do emissário submarino. O texto extasiado do narrador soviético diz tudo. A espuma da arrebentação do Oceano Azul e o sol exuberante dão ao Rio a reputação de um balneário internacional. Aqui um documentarista francês chama atenção para uma área da cidade que o carioca maltratou por décadas.
o centro histórico do Rio. Ele diz que para o viajante, a tentação do pitoresco é permanente. E ao destacar o charme do Rio Antigo, o texto é de dar inveja a qualquer brasileiro. O narrador diz: essas ruas de 1880, de 1900 e de 1920 balizam a força de uma cidade que ainda não sabia que iria se transformar numa das grandes aglomerações do planeta. On lit le Baedeker et la géographie d'Élysée reclus. En Europe, c'est la belle époque. Hoje quem vem do exterior desembarca no Aeroporto Internacional do Galeão, a 25 quilômetros da paisagem arrebatadora da Baía de Guanabara e das praias da Zona Sul. Mas durante décadas, o impacto da beleza do Rio acontecia logo na chegada, na hora do pouso, no Aeroporto Santos Dumont. Neste filme, feito em 1955, com lentes CinemaScope, fica claro que o Santos Dumont dos pousos e decolagens inesquecíveis, bem que poderia também se chamar Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. No próximo episódio da série O Rio por Eles, o Rio de Janeiro que os brasileiros nunca viram na tela, vamos ver como os cinejornais e documentaristas estrangeiros acompanharam os momentos marcantes da história do Brasil, numa época em que a cidade era a capital do país. Vamos ver por que o Rio nunca deixou de ser uma espécie de janela, através da qual os documentaristas e realizadores estrangeiros olharam para dentro da nossa história, tentando entender nossas crises políticas, decifrar nossos líderes e interpretar nossos rumos como nação. Você não pode perder. Até lá!